Resposta ao pastor Antônio Júnior sobre o consumo da carne de porco. Será que os cristãos podem comer carne de porco? A Bíblia autoriza realmente isso? Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales, aqui a Bíblia Revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal é o seu canal, é o canal da sua família. E o tema de hoje é resposta ao pastor Antônio Júnior sobre o consumo da carne de porco. Será que a Bíblia autoriza consumir a carne de porco assim como o pastor Antônio Júnior apresentou? Antes de eu entrar nesse tema, eu já te convido para você se inscrever neste canal se ainda você não é inscrito, ok? Então agora eu quero ir para o tema propriamente dito. Eu quero aqui dar umas pinceladas em um vídeo que o pastor Antônio Júnior gravou, né? Afirmando que o cristão pode comer carne de porco tranquilamente, que não é pecado e era só para o povo judeu, só daquela época. Então vamos lá para os pontos que ele abordou. Ele utilizou primeiramente Levítico 11:7 e Deuteronômio 14:8 para afirmar, né, ou para dizer, para falar sobre o consumo da carne de porco. Vamos lá, o que diz lá? Diz assim: e o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Deuteronômio 14:8 diz: o porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne deles, nem tocar em seus cadáveres. Aí ele diz: estes são os dois textos, né, apenas, que a Bíblia frisa sobre a proibição do consumo da carne de porco. Aí ele cita algumas palavras que eu vou ler aqui. Ele diz: mas no Novo Testamento não diz nada disso. Ainda diz de que tudo que entra, né, o que nós comemos, não nos torna impuro. E aí cita Marcos 7:18 e 19. Vamos ler o que diz Marcos 7:18 e 19, ao qual o pastor citou. Diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus: não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou: puros todos os alimentos. E aí ele frisou, está vendo? Jesus foi claro em dizer: todos os alimentos são puros. E tudo que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai é que contamina. Você concorda, irmão João Pedro, com Jesus? Sim, claro que concordo com Jesus. O que sai da boca é o que contamina o homem. Porém, nós temos que olhar o contexto que Jesus disse isso. Porque tirar o texto do contexto, você cria um pretexto e pode acabar torcendo as palavras de Cristo. E foi isso que aconteceu aqui. Jesus estava ali, os discípulos estavam sendo acusados de comer sem lavar as mãos, né? Os discípulos, os fariseus, tinham uma liturgia de lavar 7 vezes as mãos para comer o alimento. Então era uma tradição. Os discípulos não seguiram esta tradição e comeram assim mesmo o alimento. Então eles foram acusados de não cumprir o que estava escrito na tradição. E aí Jesus disse: peraí, amigo, não é porque eles não cumpriram, que eles não lavaram as mãos, que eles estão sendo impuros. Mais impuro é vocês falam uma coisa e praticam outra. Ou seja, o que sai da boca de vocês, em outras palavras, é o que contamina. Mas o que entra, o que meus discípulos estão comendo, não contamina. Porém, vamos abordar esse texto específico.
né? Tudo que entra pela boca não contamina o homem. Será que é tudo mesmo? Tudo. Então você pode tomar aí um gole de veneno? Contamina ou não? Não. Não? Claro que sim. Vai contaminar e vai te matar. Será que você pode comer uma comida estragada? Então esse tudo não é tudo. Esse tudo é tudo que é alimento. Tudo que faz bem para o homem. Tudo que a Bíblia aprova. Então não é tudo. Qualquer porcaria você vai lá comer. Então você vai comer cobra, rato, barata. Será que isso pode comer? Você pode até comer, mas vai contaminar você e pode até matar você, né? Então, esse tudo é tudo que é de alimento, tudo que é bom. Então, Deuteronômio 14:8 e Levítico 11:7, Deus autorizou comer a carne de porco? Não. Deus disse que isto é imundo. Então, Jesus vai considerar algo que é imundo como alimento? Não. Se a própria Bíblia está dizendo que isto é imundo, então ele não pode ser considerado um alimento limpo para nós. Então, tudo que entra de alimento limpo, de aquilo que a Bíblia aprova, mas a carne de porco a Bíblia não aprova. Então não podemos tirar o texto do contexto. Aí ele disse, leis morais, né? Na Bíblia existiam leis morais, leis jurídicas, leis cerimoniais, né? E ele disse que a proibição da carne de porco está nas leis cerimoniais. Amigo, irmão Antônio Júnior, leis cerimoniais nada tem a ver com comer carne de porco. Leis cerimoniais eram as cerimônias que eram feitas dentro do santuário terrestre, né? Essas cerimônias de matar cordeiro, né? Matar bodes, novilho, tudo isso era cerimonialismo. A alimentação como carne de porco, né? Ou esses alimentos imundos, essas carnes imundas, estão nas leis dietéticas. As leis dietéticas não mudaram. As leis cerimoniais se cumpriram porque elas apontavam para Cristo. Agora, Cristo não morreu para purificar a carne imunda de porco. Não. Cristo não morreu para purificar animais imundos. Cristo morreu para nos purificar. E não a carne de porco que é imunda. Então, está tendo aí um equívoco nessas informações suas. Então, Deus morreu para purificar os seres humanos e não carnes imundas. As carnes imundas estão nas leis dietéticas de saúde e não nas leis cerimoniais, ok? Então há um equívoco aí nesta apresentação sua, pastor Antônio Júnior. Vamos a ler. Aí você diz assim, quando a lei de Moisés dizia que era impuro, era do ponto de vista físico. Na época não tinha conhecimento científico, os porcos eram imundos, não tinha noção de preparo. Então, no caso, na mente do pastor, é porque antigamente não tinha preparo de saúde, formas de preparar adequada, higiene. Mas hoje tem. Então hoje, através da higiene, através de um preparo adequado, eu vou purificar a carne de porco que Deus falou que é imundo. Não, amigo, não. Você pode lavar com... pode colocar aí qualquer tipo de produto. Você não vai purificar a carne de porco que é imunda. O que Deus falou que é imundo no passado, também é imundo no presente. Não é porque você vai preparar de uma forma adequada que você vai purificar aquilo que Deus é imundo, aquilo que Deus disse que é imundo. É a mesma coisa que eu falar assim, não, agora eu vou... Deus falou que no passado que adultério é pecado. Agora eu vou fazer um tipo de adultério diferente aí para que não seja pecado. Não existe isso. Adultério é pecado. Roubar é pecado. Matar é pecado. Comer carnes imunda é pecado. Por que é pecado? Porque você está contaminando o templo do Espírito Santo. Você está jogando coisas imundas no templo de Deus. Deus chega a falar em Isaías 66:17 que Deus abomina o que fazem aí, praticam a necromancia e os que comem carne de porco, e esses serão destruídos, diz o Senhor. Então, meu amigo, o que Deus condena como imundo,
O que Deus abomina como a carne de porco, não tem como purificar só porque eu vou preparar de uma forma diferente. Ok? Concluindo a resposta ao pastor Antônio Júnior, ele disse: hoje não é pecado comer carne de porco. Jesus purificou tudo. Nossa salvação depende pela fé e não por obediência. Ninguém vai para o inferno se comer carne de porco. Bom, amigo, ninguém vai para o inferno se viver no adultério? Sim ou não? Vai para o inferno, sim. Ou para a morte eterna, como nós cremos. Se você morrer roubando, você vai se perder? Vai. Se você morrer desonrando seus pais, vai se perder? Vai. 99% que você se perca. Se você contaminar o templo do Espírito Santo, continuar comendo carnes imundas, teimando com Deus, vai se perder? Vai. Vai se perder. Porque a teimosia contra Deus leva à perdição eterna. Então, Jesus, nós somos salvos pela fé. Mas uma vez salvo pela fé de Cristo, em Cristo, nos capacita a boas obras. Então é impossível dizer, eu sou salvo por Jesus, mas eu sou um desobediente. Sou um adúltero, como carne de porco, desonro meus pais, eu roubo, eu mato, eu fornico. Enfim, é impossível. Quando você é salvo pela fé, você também pratica as boas obras que Jesus pede para nós. Então, comer carne de porco é teimar com Deus, é pecado. E Deus abomina quem come carne de porco, porque está destruindo e jogando sujeira para dentro do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Concluindo, Isaías 66:17 diz que Deus vai destruir os que comem carne de porco e também praticam a necromancia e a idolatria, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Esta foi uma resposta ao pastor Antônio Júnior. Se você gostou, compartilhe este vídeo com todos e a partir de agora faça um exame. Elimine esta carne imunda do teu cardápio. Coloque somente carnes e alimentos puros que Deus permitiu. E, se possível, pratique a alimentação do Éden, que é o alimento vegetariano ao qual Deus deixou desde o princípio. E lá no céu, nós também seremos vegetarianos. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e vamos compartilhar este vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.